Bom, também participou desse encontro, pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores, Rafael Fonteles, com quem nós conversamos a partir de agora. Pré-candidato, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Lídia, Elivaldo, e boa tarde aos telespectadores da Cidade Verde. Um prazer voltar aqui como pré-candidato agora ao governo do Estado. Bom, como pré-candidato, o senhor tem várias tarefas, inclusive esta de dialogar com lideranças de outros partidos que compõem a base de sustentação à sua pré-candidatura. Como é que foi esse encontro de hoje? Como é que o senhor avalia? E como é que o senhor avalia esse novo papel que o senhor assume? O de ser um homem não mais técnico, mas também um político comandando um grupo. Olha, de fato é um novo desafio na minha vida, ser pré-candidato a um cargo eletivo. Nunca fui candidato, apesar de ter um pai com história política e de estar na gestão pública há mais de 7 anos como secretário de Fazenda e também como coordenador do programa de investimentos, mas é um desafio novo e que a gente aos poucos, vai se acostumando e fazendo, cumprindo o nosso papel, a nossa missão, que é liderar esse grupo de partidos e figurar como pré-candidato majoritário a governador. É claro que o governador Wellington Dias, o sempre governador, que é pré-candidato ao Senado, tem toda uma experiência que nos ajuda a conduzir esse processo dentro desse contexto do time do povo, do time da esperança, do time de Lula, que é o lado que nós representamos. Então, essa reunião de hoje foi uma reunião de alinhamento com os pré-candidatos a deputado estadual e federal, da futura coligação que será feita no momento apropriado que a legislação coloca. Então, no momento que as chapas estão praticamente formadas, é claro que sempre podem haver pequenas alterações, e para exatamente estar conversando sobre a proposta de governo, aí numa versão preliminar, recebendo as contribuições a partir de agora dos outros partidos, além da sociedade civil, a partir de encontros temáticos que estamos realizando, essas agendas de eventos da pré-campanha, que envolvem eventos temáticos, eventos políticos com lideranças, lançamentos regionais, isso tudo foi abordado. Também a questão da comunicação de todo esse grupo, de todo esse time, um time unido, forte, que representam diversos líderes em todos os 224 municípios do país, do estado, melhor dizendo, e que, portanto, essas reuniões são muito importantes para esse alinhamento do discurso, alinhamento das estratégias, da agenda, da comunicação, das cautelas jurídicas que envolvem a legislação eleitoral, principalmente nesse período de pré-campanha, que não é campanha ainda. Então, foi muito proveitoso esse momento hoje de manhã, reunindo os pré-candidatos de todo esse campo político do time de Lula, Wellington e Rafael. Secretário, chamou a atenção, pré-candidato agora, chamou a atenção lá no evento a discussão em torno da comunicação. A gente sabe que a rede ligada ao presidente Jair Bolsonaro, esse grupo de oposição aqui no estado, tem uma comunicação muito forte, principalmente por meio das redes sociais. Como é que vai ser usado essa questão da comunicação para fazer a articulação desse grupo que o senhor comanda aqui? Olha, sem dúvida, a questão das redes sociais é algo importante no contexto atual. E a gente tem que estar preparado, principalmente para combater as fake news, apostando sempre na verdade, enquanto o outro lado, o campo adversário, aposta na mentira, aposta na disseminação do ódio, das agressões. Você vê que são agressões, inclusive, pessoais. A gente não rebate na mesma moeda, mas nós temos que ter firmeza em estabelecer a verdade sobre os fatos, para poder a população fazer um julgamento sem ser influenciado por essas fake news. Então, isso é realmente importante. Além de combater as fake news, apresentar o nosso projeto, que envolve defender o legado de Lula, Wellington, Regina, mas também apontar os novos caminhos para o futuro, que é sobre o qual eu tenho me debruçado. Inclusive, essa proposta de governo eu tenho participado ativamente, porque a população quer conhecer o futuro, para os problemas atuais, que ainda persistem no estado do Piauí. Quais as propostas que o nosso campo está apresentando de maneira concreta, sem ser aquela conversa mole que não responde aos problemas. Então, a gente quer fazer um programa de governo extremamente objetivo, realista, execuível, até porque eu fui secretário de Fazenda por 7 anos. Então, a gente não pode alegar desconhecimento do que pode ou não ser feito com recursos do próprio Estado e o que vai precisar de apoio do governo federal. Então, isso a gente vai apontar de maneira muito clara no nosso programa de governo para fazer frente aos desafios que nós temos no presente e apresentar
essa mensagem de esperança para um futuro ainda melhor para o estado do Piauí. No plano político, o senhor vem de um ato ocorrido agora há pouco, lá na Assembleia Legislativa, de filiação da prefeita de Piripiri, Jovem Oliveira, que estava no PTB para o PT. Em alguns casos, é migração de lideranças que já são governistas para partidos da base aliada, como foi o caso da gestora lá de Piripiri. Outros são adesões, lideranças que pertenciam até bem pouco tempo à oposição e estão sendo desfalcadas e indo para o governo. Qual a importância dessa movimentação na construção do palanque? Olha, de fato, Elivaldo, tem essas duas situações que você citou. Lideranças que já apoiavam, né, esse campo político e que estavam em partidos políticos que nacionalmente resolveram marchar com o presidente atual e, portanto, não se sentiram confortáveis, querem continuar sintonizados com a sua população da sua cidade e, portanto, vêm para partidos da base aliada, como o PT, o MDB, o PSD, para citar alguns exemplos. E tem casos realmente de adesões de pessoas e lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, vereadoras, que estavam, inclusive, no Partido Progressista, e que vem para os partidos da base aliada. Já foram pelo menos 7 prefeitos, vários vice-prefeitos e vários vereadores que vieram para o PT, ou para o MDB, ou para o PSD, ou para outros partidos da base aliada, o que mostra um verdadeiro movimento para marchar junto com o time do povo, o time da esperança, o time de Lula, Wellington e Rafael. Então, claro que isso fortalece, não é, a nossa estratégia, fortalece a nossa sintonia com a população, a nossa conexão com o povo a partir desses líderes importantes de norte ao sul do estado do Piauí. O senador Ciro Nogueira tem dito que há uma pressão do governo para que esses prefeitos, essas lideranças acabem aderindo à base governista. Olha, o senador Ciro está cada vez mais desesperado, inclusive partindo para agressões, seguindo o seu chefe, né, que é o Bolsonaro, que insiste em adotar essa estratégia que não é compatível com o povo brasileiro e muito menos com o povo piauiense, que é um povo pacífico, acolhedor, que não gosta de ver essas agressões pessoais, essa forma de disseminar ódio. Então nós não vamos rebater na mesma moeda, como eu já disse. Nosso time é o time com muita paz e amor no coração, muita serenidade e principalmente muito trabalho. A gente apenas pede as bênçãos de Deus para esse coração angustiado do ministro. Como é que tem sido? Você falou que já percorreu o estado inteiro, né, nesse período, inclusive envolvendo também um período de organização e gerenciamento das ações do próprio Piauí. O que o senhor tem percebido mais que pode ser feito e que não foi solucionado ao longo de 20 anos? Perceba que foram longos anos, né, de gestão do governador Wellington Dias. Que pontos o senhor acredita que devem ser foco de uma futura gestão, de qualquer que seja o governador do estado? Olha, primeiro colocar que nós vivemos, Joelson, hoje um novo Piauí muito diferente de 20 anos atrás. É inegável o legado que a gestão Lula, a gestão Wellington, a gestão Regina, Dilma, deixaram para o estado do Piauí em qualquer política pública que você queira comparar. Na educação avançamos muito, saímos de um nível de escolaridade muito baixo para um nível na média nacional. O Piauí deixou de ser o 26º para ser o 12º em alguns rankings que medem a proficiência dos alunos no ensino médio e também no ensino fundamental. Então há muitos avanços na expectativa de vida, há muito avanço também na questão da renda do piauiense, deixou de ser o estado mais pobre da federação, superou alguns estados, mas ainda há muitos desafios que nós temos que continuar avançando. Por exemplo, eu cito especialmente a parte da geração de trabalho, emprego e renda, que é um eixo estratégico que nós apresentamos hoje, que há muitas oportunidades que começaram a ser aproveitadas, mas há muito a se aproveitar, seja nos pequenos empreendedores do campo e da cidade, seja na atração de grandes empreendimentos, âncoras, que geram cadeias de negócio que são geradoras de emprego. Isso tanto a norte como ao sul do estado, como aqui na região de Teresina. Então esse é um capítulo que vai ter uma atenção especial no nosso programa de governo. É claro que isso envolve infraestrutura, logística principalmente. O Piauí, que tem essa vocação geográfica de ser um entreposto do norte e nordeste do Brasil. Então, capital Teresina, a única que está no interior. Então tem toda uma vocação que a gente tem que aproveitar bastante isso. Então envolve infraestrutura, envolve transformação digital.
Hoje a indústria 4.0, é o governo digital, são as startups. Participamos inclusive de um belo seminário, um belo momento de bate-papo com o ecossistema de inovação aqui de Teresina na semana passada. Então, o apoio, o crédito e a assistência técnica e tecnológica aos pequenos empreendedores do campo e da cidade, como eu já falei, sempre no enfoque da agregação de valor e no apoio à comercialização, para gerar renda nas atividades que as pessoas já fazem. Isso é muito importante a gente observar. Então, esse é um ponto importante. E na parte da qualificação dos serviços públicos, eu acredito que a rede de educação, de saúde e de segurança se expandiu muito ao longo desses 20 anos. O nosso governador Wellington Dias tinha sempre uma visão completa do Estado, olhando para os 224 municípios, querendo levar os serviços básicos a todos esses municípios. Há agora um momento, a pauta do dia é melhorar a qualidade de cada um desses serviços públicos, de educação, de saúde. Cada equipamento público ser utilizado, ser focado nele com a ótica do cidadão. É o que a gente chama de cidadão-centrismo. Então, pensando no cidadão, quando ele chega naquele equipamento público, pode ser uma escola, um hospital, um atendimento do Detran, da própria Secretaria de Fazenda, sobre o olhar do cidadão, o que a gente pode fazer para melhorar as condições de atendimento. Para isso, tecnologia, transformação digital, melhoria da infraestrutura física, valorização dos servidores, tudo isso envolve essa qualificação, essa melhoria da qualidade da prestação de serviço público. Então, são dois grandes eixos estratégicos que estarão no nosso programa de governo. Mas, além disso, o diálogo com lideranças políticas que hoje fazem parte de outros grupos ou que fazem parte de outros partidos também está preocupando, ou pelo menos está dentro das missões que o senhor está assumindo. Hoje a Lídia conversou com o deputado Merlong Solano, né, Lídia, a respeito, inclusive, de uma aproximação importante que o Partido dos Trabalhadores busca fazer. É com Washington Bonfim, que retirou a pré-candidatura ao governo do Estado, ele que já foi ligado, né, ao Partido dos Trabalhadores, e hoje ocorreu um café da manhã entre Merlong e Washington Bonfim, e o deputado fala dessa expectativa, dessa reaproximação política. Vamos ver. Primeiro eu quero registrar que se trata de um reencontro de dois velhos amigos. Somos da Universidade Federal do Piauí, fomos da diretoria da ADORP juntos, participamos de greves, discordamos de greves em alguns momentos juntos, e agora a possibilidade de voltarmos ao mesmo campo político, não necessariamente ao mesmo partido, não necessariamente pensar tudo igual, mas em função da situação do Brasil, nós dois concordamos com a necessidade de uma ampla frente que defenda a democracia, a lisura do processo eleitoral, a lisura das urnas eletrônicas e a garantia do respeito à vontade da população, que é dar posse ao presidente eleito na eleição que virá em outubro, de modo que o presidente vencedor possa assumir em janeiro de 2023. O Washington Bonfim deve conversar com Rafael Fonteles? Já tiveram uma conversa, voltará a conversar nos próximos dias. Enfim, ele também está conversando com seus colegas de partido, não é? Porque as coisas precisam de um certo tempo. Não se trata simplesmente de levantar da mesa, sair deixando para trás tudo que vinha sendo construído. Não, exigir isso de uma liderança política seria sacrificá-la. Ele precisa do diálogo com seus pares. Esse diálogo está acontecendo, ele terá o tempo necessário para isso. Da minha parte, terá todo o meu apoio para que essa transição no rumo dessa frente ampla dele seja tranquila. E ele será muitíssimo bem recebido. O conceito é esse mesmo? Frente ampla? Conversar com o máximo de lideranças possíveis? Olha, sem dúvida, a gente tem que ampliar o debate, assim como o presidente Lula está fazendo, inclusive com uma decisão importante, na minha visão, bastante acertada, de convidar o ex-governador Geraldo Alckmin, que antes foi adversário político, disputar a presidência em 2006, para marcharem juntos agora como pré-candidato a vice-presidente. É uma medida importante, dado o contexto nacional que nós estamos vivendo. Você tem a extrema-direita, né, tentando mudar radicalmente a pauta do país, não está focando na pauta do povo, que é a pauta da carestia, da inflação, do desemprego e do subemprego, da volta da fome. E, portanto, há necessidade de mais forças políticas, não necessariamente da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, que sentem à mesa, vejam os pontos convergentes e marchem juntos para poder reconstruir o Brasil e, portanto, também impedir, né, a destruição de alguns estados brasileiros que estão no caminho certo, como é o caso do estado do Piauí. Então,
Como disse aí o Merlon, estamos conversando sim com forças políticas. O professor Washington Bonfim é um grande quadro, eu o conheço desde que era estudante da Universidade Federal do Piauí, ele já era professor, é um grande pensador do Estado, tem experiência de gestão comprovada, inclusive prestando seu serviço a outros estados, a outros entes da federação. Portanto, a conversa é muito boa falando de futuro do Piauí. A questão de alinhamento político, só o tempo dirá se isso será possível. Erivaldo? Para candidato, o senhor falou aí de investimentos em várias áreas, tecnologia, saúde. Agora, há um segmento do Piauí que está aí defasado em relação ao planejamento, que trata da infraestrutura, mas vinculada ao desenvolvimento, como, por exemplo, a hidrovia do Rio Parnaíba ou outros ramais de desenvolvimento que exigem um grande valor, um investimento de grande vulto do ponto de vista econômico. Passa para o seu plano do governo essa discussão? Olha, sem dúvida, a gente vai disponibilizar esse resumo que fizemos hoje aos pré-candidatos, inclusive para a imprensa, para começar esse debate. É uma versão, repito, preliminar. Eu tenho uma preocupação particular de só colocar no programa de governo aquilo que há condições financeiras, orçamentárias de ser executado. Então a gente teve acesso a vários estudos daquelas obras de infraestrutura que não são apenas sonhos, mas que podem se concretizar ao longo de 4 anos. Então eu destaco aqui 3 itens que são extremamente importantes e que, a nosso ver, a partir desse estudo detalhado que fizemos, são possíveis de serem compromissados, né? A gente pode se comprometer para, quando chegar a hora, apresentar o programa de governo. Eu citaria a ferrovia que liga a Grande Teresina à Grande Parnaíba, que agora é uma região metropolitana aprovada pela Assembleia Legislativa, porque você já tem o traçado, então você tem muito pouco problema de desapropriação ao longo dessa ferrovia que já existiu no passado. Então é uma obra possível de ser executada e feita também uma concessão, uma PPP, para que ela seja operacionalizada. Então isso é algo extremamente importante, é uma obra de infraestrutura que vai se transformar num vetor de desenvolvimento, combinada com o Porto de Luiz Correia, que a gente aqui estava sempre em silêncio sobre isso, porque virou realmente uma obra que as pessoas não acreditam, dado a demora que houve ao longo desses 50 anos, lá quando o ex-governador Alberto Silva fez aquele início, na verdade é boa parte já feita, daquela estrutura que até hoje está lá. Então é viável sim um porto em Luiz Correia com um calado de até 10 metros, isso é factível e há interesse da iniciativa privada em ter a concessão a partir desses investimentos em infraestrutura. Então são 2 obras de grande vulto que a gente acredita que são possíveis de serem executadas com o próprio orçamento do governo do Estado. Não precisaria do governo federal. E nem operação financeira? A hidrovia, não, mas se for operação de crédito, você está usando o recurso do governo do Estado. Você apenas antecipa, como já é praxe há um certo tempo. A hidrovia, o nosso estudo demonstra que de Ribeiro Gonçalves até Teresina é uma obra viável, porque ela não é tão impossível de ser feita do ponto de vista de valores a serem investidos. Você tem um valor ali em torno de 200 milhões a ser colocado na conclusão das reclusas da barragem de Boa Esperança e tem algumas obras, né, de desassoreamento do rio ao longo desse percurso. Se você for de Teresina a Parnaíba, Erivaldo, já é muito complexo. O valor a ser investido é muito elevado, porque o rio já é muito assoreado nessa parte. Mas de Ribeiro Gonçalves até Teresina, passando pela barragem de Boa Esperança, não é uma obra de outro mundo. E possível, com o apoio do governo federal, é uma obra em torno de 500 milhões de reais, 450 a 500 milhões de reais, seria possível de você executar. Então, essa ficaria uma rota importante, que beneficiaria o sul do estado, Teresina, o centro aqui do estado, e o norte do estado. Toda a hidrovia, é claro que você precisaria de um multimodal ali na zona sul rural de Teresina, para poder você ligar a hidrovia com a ferrovia e dali ir para Porto de Luiz Correia, Parque Empresarial de Parnaíba, ali na ZPE, e você ficar realmente ainda com 2 aeroportos, um em Teresina e um em Parnaíba, podendo fazer também transporte de cargas. Então isso parece aparentemente um plano muito ousado, que as pessoas podem ser céticas em relação a isso, mas está sendo feitos os estudos exatamente para quantificar valores e poder colocar
no plano plurianual, garantindo orçamento para essas obras, seja com apoio do governo federal ou não. Quero agradecer. Muito obrigado ao senhor pré-candidato Rafael Fonteles. Obrigado pela entrevista aqui no Jornal do Piauí. Olha, eu que agradeço a oportunidade, gostaria de cumprimentar todos os telespectadores da Cidade Verde. Um prazer aqui voltar aqui novamente.